pergunta do Giovanni da Rádio Tubá. Ele pergunta se você concorda que o Hercílio fez contratações erradas, o que vai acontecer com o Anderson e Juan? O Anderson e Juan foram afastados no primeiro momento. A gente está conversando com os atletas sobre a possibilidade de rescisão de contrato, enfim, são situações que estão sendo negociadas, né? Mas que devem caminhar aí nos próximos dias. Eu acredito que são atletas que a intenção é não serem mais aproveitados. Erros de contratação, enfim, né? Todo grupo, quando a gente monta o grupo, a gente monta como expectativa. Hoje, no início da competição, a gente achava que na posição de volante era onde a gente estaria melhor servido. E hoje, quem sabe, seja uma carência, né? Falava-se muito, quem sabe, de um 9, a gente tinha o Vinícius no elenco e trouxe o Marlon, que era um jogador com um pouco mais de mobilidade, de menos presença de área, mas que sabe fazer um 9 também, com qualidade, a gente sabia disso. Mas a gente percebeu nos primeiros jogos que talvez um homem de referência fosse necessário, por isso da chegada do Luizão. Agora a pergunta do César da Rádio Cidade. Como o clube tem trabalhado após essas saídas e chegadas? Eu acredito que a ideia era, com as saídas, a gente tentar entender se existia algum problema que a gente pudesse resolver ou alguma atitude que a gente pudesse dar um fôlego novo para quem ficasse, demonstrar confiança no trabalho do treinador que permaneceu, mostrar para o grupo que a diretoria está ao lado do trabalho que está sendo feito, que acredita que o trabalho tem um norte correto, que a gente seja no rumo certo. E eu acho que já deu um ar diferente, a gente percebe que o ânimo mudou e eu acredito que a atitude para esse jogo vai ser outra. Ainda do César da Rádio Cidade e também do Antônio Bento da Rádio Tubá. O Hercílio sempre diz estar aberto ao mercado. Alguma contratação está em andamento para reforçar o time em posições deficientes como defesa e meio campo? No meio campo a gente trouxe o Eduardo, né, o Eduardo Meura, já vai estar à disposição para esse jogo contra o Marcílio Dias. Se vai ser usado ou não é uma questão técnica com o professor Marcelo. E eu acho que a gente está sempre aberto a possibilidades. Acontece que a gente precisa respeitar um orçamento que nos foi passado, e eu não posso fazer loucura fora do orçamento porque depois eu vou deixar o clube numa situação difícil, né? Se aparecer uma oportunidade boa de mercado, de atletas que venham para somar e que não vão deixar a nossa folha mais pesada ou nos complicar por pagamento de salário, isso vai ser feito sem problema nenhum. Em andamento no momento não. Pergunta do Baianinho, do Esporte de Primeira. Ele pergunta como que você viu o Hercílio nesses 3 jogos e qual o balanço para os 8 jogos restantes. Eu acho que foram 3 jogos muito diferentes. Vou falar a minha opinião, tá? De forma individual. Acho que o primeiro jogo contra o Criciúma começamos muito perdidos, talvez pela velocidade do campo, né? É um campo muito rápido, foi muito molhado antes, a gente ficou um pouco perdido no início do jogo. Tivemos um jogador expulso ainda no primeiro tempo, fizemos um ótimo segundo tempo dentro das possibilidades, conseguimos empatar o jogo. Poderíamos até ter vencido, apesar de que o Criciúma também perdeu boas oportunidades. O segundo jogo contra o Próspera e talvez o jogo contra o Criciúma tenha nos enganado com relação a isso. Eu acho que existiu um excesso de confiança e talvez tenha sido um pecado da nossa parte. Me deu a entender que os jogadores talvez pensassem, ou o clube de uma forma geral, que poderia ganhar o jogo na hora que quisesse. E quando você vê você está atrás do placar, tem que correr atrás, busca um empate, tem um jogador expulso, então ali deu tudo errado. E eu acho que aí no terceiro jogo contra o Juventus, a equipe já chegou um pouco de farol baixo. 2 resultados, um resultado bom, mas um resultado muito ruim contra o Próspera, um time pressionado, e aí faltou um pouco de atitude, faltou um pouco de brigar mais pela bola. E eu acho que é isso que a gente precisa corrigir, essa chave que a gente precisa virar. Quando a gente consegue competir de igual para igual, se a gente tem qualidade técnica, a gente faz diferença. Agora, se a gente não compete da mesma forma, no futebol de hoje, não vai ganhar de ninguém. César da Rádio Cidade, qual o tamanho do respaldo da diretoria ao técnico Marcelo Caranhato? Assim, quando o resultado não vem, a gente precisa tentar fazer diagnósticos, e isso no futebol nem sempre é fácil. A gente tentou ouvir Marcelo, tentou ouvir atletas, tentou ouvir outros membros da comissão, para tentar entender por que a atitude não vinha sendo a ideal, por que os resultados não estavam acontecendo. E o que eu entendo, o que a gente entende é que o trabalho vem sendo bem feito, a comissão é muito trabalhadora, o Marcelo trabalha demais e às vezes me dá a impressão de que talvez a comissão técnica queira mais do que os atletas dentro de campo, e isso não pode acontecer. A tentativa de diagnóstico que a gente faz está faltando a atitude por quê? Né? Então a gente tentou diagnosticar onde poderiam estar os problemas, os defeitos aí, para que a gente pudesse corrigir esses defeitos de forma pontual. Às vezes a gente mexer demais também não é solução, porque tu tem que recomeçar um trabalho e o tempo é curto.
Então a gente acha que a comissão faz um bom trabalho, a gente acha que o time não é desorganizado, eu acho que são questões pontuais e a gente acertando essas questões pontuais o time vai engrenar. A gente acredita, confia muito no trabalho do Marcelo, sim. Agora do Ventura, do Sport de Primeira, em relação ao gramado, né? O gramado é novo, né? Foi todo trocado, ele está pronto para a estreia do Hercílio, o jogo vai acontecer aqui e jogando aqui pode ser um motivo a mais para o Hercílio conseguir essa vitória? Primeiro, muito importante jogar aqui, né? Jogamos 3 jogos fora do nosso estádio, é um campeonato muito difícil, jogos muito equilibrados, jogar fora do teu domínio é sempre muito ruim, né? Por mais que não tenha torcida. Então vai ser o primeiro jogo em casa e a gente sabe que buscando bons resultados em casa, nós temos 4 jogos em casa. 4 bons resultados nos deixam tranquilos no campeonato, até pensando em classificação, né? É virar chave mesmo. Sobre o gramado, sim, o gramado vai estar pronto, os atletas já treinaram aqui no sábado, acredito que durante a semana possa haver mais algum treinamento aqui. Vai depender um pouco de chuva, se chover demais, a gente vai preferir poupar o gramado para que seja em condições ideais para sábado, mas o gramado já está pronto, né? Tem pequenos detalhes que estão sendo corrigidos e na verdade um gramado para ficar totalmente pronto leva bastante tempo, a grama precisa sentar, o rolo precisa ser passado várias vezes, são alguns cortes de grama, né? Mas o gramado está em excelentes condições, o treino de sábado a bola já rolou super bem aqui, tranquilo. Para a gente fechar, o Danei da Unisuf TV pergunta também em relação a essa cobrança, né? Como é que está essa cobrança com o grupo de jogadores para que consiga a primeira vitória? De qual que é o clima, né, do vestiário, o clima dos jogadores para esse confronto? Clima de final de Copa do Mundo, como tem que ser, né? Não dá para pensar num resultado que não seja de vitória, apesar da gente saber da dificuldade do jogo, né? Do fortíssimo time que o Marcílio Dias tem. A cobrança, sim, a cobrança por resultado existe em qualquer clube, né? Não vai ser diferente aqui, ainda mais depois de 2 resultados ruins, em 2 jogos que a gente queria buscar ponto, a gente tinha uma obrigação de vencer o Próspera porque jogava com o nosso mando, apesar de fora de casa, né? E a gente queria buscar ponto em Jaraguá também contra o Juventus. Agora precisa da vitória contra o Marcílio. A cobrança existe, os jogadores estão se cobrando, os treinos têm sido intensos. Eu acredito que a postura, que a atitude, que o Hercílio que a gente vai ver em campo já vai ser um Hercílio bem diferente aí no sábado. O César até também perguntou sobre a meta de pontos, mas acho que em uma das respostas você falou, né, que o Hercílio quer 4 vitórias. Tem essa conversa? É isso, assim. A gente vai se basear, uma fórmula com 12 times no Catarinense, eu acho que é a primeira vez que acontece, né? Então a gente não tem exatamente assim o número de pontos que precisa, mas se baseando na fórmula do Campeonato Gaúcho, que também tem 12 times de turno único nos últimos anos, habitualmente 10, 11 pontos não é rebaixado, 13, 14 pontos classifica, né? Então a nossa meta de pontos desde o início do campeonato é classificar, então a nossa meta é 13, 14 pontos para conseguir beliscar uma vaga entre os classificados, pelo menos 11 pontos para não brigar pelo rebaixamento.